Os podcasts do Público têm o patrocínio da Almedina. Visite as livrarias Almedina e abra as portas à cultura e ao conhecimento. Afinal, como dizia um famoso intelectual português, o que não sabemos hoje, saberemos amanhã. Visite-nos também em almedina.net. Le pacifisme et tout ce qu'il repose, il est à l'ouest. Et les euromissiles, ils sont à l'est. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará. Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Diplomatas, um podcast do Público em parceria com o IPRI. Eu sou António Saraiva Lima, recebo aqui no estúdio de Lisboa, como de costume, a jornalista Teresa de Sousa e o investigador Carlos Gaspar. Estamos a gravar ao início da tarde de quarta-feira, dia 28 de maio, e neste episódio vamos olhar para o Médio Oriente, mais concretamente para a faixa de Gaza, que vive uma situação humanitária dramática e onde continua sem haver uma solução que suspenda ou ponha fim ao conflito entre Israel e o Hamas. Vamos ainda tentar perceber os contornos da aprovação pela União Europeia da linha de crédito de 150 mil milhões de euros para compra conjunta de capacidades de defesa e no final vamos olhar para a cimeira da ASEAN, que se realizou em Kuala Lumpur, na Malásia, e que contou no segundo dia com a participação da China e dos membros do Conselho de Cooperação do Golfo. Comecemos então por Gaza, 2 meses depois de Israel ter estilhaçado o acordo de cessar-fogo com o Hamas, acusando o movimento islamista de não pretender libertar os reféns que ainda estão em cativeiro. A situação humanitária é catastrófica, o risco de fome entre a população, nomeadamente a população civil infantil, atingiu níveis dramáticos. Segundo a ONU e os críticos de Israel, é o resultado direto do bloqueio humanitário imposto pelo governo de Netanyahu ao enclave. As autoridades de saúde palestinianas dizem que já morreram mais de 53 mil pessoas desde o início de uma guerra que foi começada com o ataque terrorista do Hamas no dia 7 de outubro de 2023, que resultou na morte de 1.200 pessoas e no sequestro de outras 240. Entretanto, pressionada pelos seus aliados europeus, nomeadamente França, Reino Unido, Espanha e Alemanha, e aparentemente pelos Estados Unidos, Israel aceitou finalmente a entrada limitada de ajuda, mas está a recorrer a uma organização privada norte-americana. E a ONU diz que esta solução põe em causa o princípio de que a ajuda humanitária deve ser distribuída de forma independente das partes em conflito, com base nas necessidades específicas das populações afetadas. Entretanto, as chefias políticas e militares israelitas já assumem abertamente que o seu plano é controlar de forma permanente a faixa de Gaza, ao mesmo tempo que rejeitam totalmente as acusações de genocídio e limpeza étnica no território. Carlos, eu gostava de pegar aqui numa declaração recente do Ministro das Finanças, o Bezalel Smotrich, de extrema-direita, que assumiu recentemente que a libertação dos 58 reféns do Hamas não é o mais importante. Ele diz que a prioridade de Israel deve ser a destruição do Hamas. O que eu lhe pergunto é, tendo em conta estas palavras e perante o que nós temos assistido no terreno nas últimas semanas, se podemos afirmar que esta já é a linha oficial do governo de Netanyahu. O jogo foi sempre, e não é nessa matéria que há grandes mudanças. Eu acho que essa posição não é apenas a posição da ala mais radical da coligação governamental em Israel, é a posição do primeiro-ministro desde o princípio, e nesse sentido dissemos aqui sempre que a libertação dos reféns, de cada refém, era um milagre em si mesmo, porque à partida parecia extremamente improvável e continua a parecer extremamente improvável que volte a haver a libertação de reféns pelo Hamas, quando de parte a parte existe uma estratégia de escalada e de confrontação. É um círculo vicioso aparentemente sem fim, que destruiu Gaza e que tem refém uma população considerável, uma comunidade considerável que de manhã está nas mãos do Hamas, que é uma organização totalitária cuja perigosidade ninguém duvida e cuja violência em relação aos palestinianos é uma marca do seu domínio em Gaza, e à tarde estão ou debaixo do fogo, não é? Ou perante as forças de ocupação de Israel, que aí sim, numa inversão da posição inicial e da posição que era a mais forte,
nas Forças Armadas israelitas, parecem querer ocupar uma parte substancial de Gaza, 2/3 da faixa de Gaza, para irem à procura naqueles escombros e naquelas ruínas do que resta da organização militar do Hamas. Seja como for, aquilo que é o mais importante no terreno é, obviamente, restaurar a ajuda humanitária, desde que ela chegue. Se ela é distribuída pelo Hamas ou se é distribuída pelo exército israelita, para mim, francamente, é indiferente do ponto de vista dos princípios da guerra. O que é importante é que ela possa chegar e que aquelas pessoas que estão em Gaza que queiram sair, possam sair. É isso que diz o direito da guerra desde tempos imemoriais. Esta sequência dramática e aparentemente interminável não nos deve fazer esquecer a outra parte do problema, que é a guerra entre o Irão e Israel. Não há uma guerra entre Israel e o Hamas. Esse é um capítulo da guerra geral contra o Irão. E, do ponto de vista de Israel, a evolução que há nesse sentido é a de uma divergência crescente entre Jerusalém e Washington, uma vez que, aparentemente, os Estados Unidos, o presidente Trump, depois de ter recebido na Casa Branca, Netanyahu foi o primeiro-ministro a ser recebido pelo novo presidente depois da sua posse e de lhe ter prometido o rearmamento do exército israelita, incluindo as armas necessárias para destruir as instalações nucleares subterrâneas iranianas em Natanz. Aparentemente os Estados Unidos passaram a ser contra esse ataque israelita contra o Irão. É essa a situação, e é uma situação complicada para Israel, porque se está a fechar a janela de oportunidade em que Israel pode, do ponto de vista militar, atacar Natanz sem perdas excessivas. Israel destruiu o sistema antiaéreo iraniano em outubro passado, na resposta aos bombardeamentos, aos mísseis iranianos, mas os iranianos vão reconstituir essa capacidade, e essa janela vai-se fechar do ponto de vista militar. E aparentemente também está a fechar-se do ponto de vista político. O decisor desta matéria é o Presidente dos Estados Unidos. É o Presidente dos Estados Unidos que decide se há ou não há ataque contra o Irão, neste sentido em que são os Estados Unidos que têm que responder ao contra-ataque do Irão. Mas esta é uma questão crucial para Netanyahu e se não conseguir neutralizar agora o programa militar iraniano, não vai conseguir, porque efetivamente o programa militar iraniano neste momento já está muito próximo de ter uma capacidade em semanas de obter uma ogiva nuclear, e mesmo que haja um acordo com os Estados Unidos, é um acordo que congela esse progresso e não que verdadeiramente o possa inverter, ganhando mais semanas, menos semanas, mais meses, menos meses, mas que não pode verdadeiramente inverter. Teresa, fazendo aqui uma ligação também com os Estados Unidos, o Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, quando autorizou a entrada de ajuda humanitária limitada e temporária em Gaza, ele disse que os aliados do país, e nomeadamente, ele referiu nomeadamente os senadores norte-americanos, não estavam a conseguir lidar com as imagens de fome, as imagens que vemos em Gaza todos os dias. Fica a sensação, pelo menos para mim, de que Netanyahu está mais preocupado com as imagens da fome do que com a fome em si.
completamente. Se estivesse preocupado com a fome, a situação em Gaza não seria aquela que é hoje e que nós vemos pelas imagens que neste caso são muito importantes, e são essas imagens que refletem a realidade, que levam a que neste momento Israel, o que aconteceu muito poucas vezes na história do Estado de Israel desde a sua fundação, está a perder o apoio dos seus aliados principais, dos seus aliados europeus, do seu aliado americano, coisa que para um Estado como o Estado de Israel não é propriamente um bom indício para o futuro. Moralmente, a guerra, as imagens da guerra, a guerra em si, tornaram-se insuportáveis. Agora, a questão é, esta guerra, tal como ela está a ser conduzida, também está a abrir feridas profundas dentro da própria sociedade israelita. Não me lembro de nenhuma guerra, das muitas guerras pela defesa da sua existência que Israel travou desde 1948, a independência, 67, Yom Kippur, etc. Não me lembro de nenhuma em que as divisões, as feridas, o ressentimento, as dúvidas dentro da própria sociedade israelita sejam tão profundas como me dá a ideia que são neste momento, mesmo observando as coisas de fora. Netanyahu, para manter a sua coligação de governo, e porque é essa também, como dizia o Carlos, a sua política, está entre dois fogos. Se aceitar um cessar-fogo como previa o plano de Trump, que não era mais do que o plano de Biden, que Trump recusou e que depois retirou da gaveta, se recusar, se aceitar esse cessar-fogo, a sua coligação fica em causa. Os seus ministros da extrema-direita fundamentalista dizem que não aceitam o cessar-fogo e que abandonam o governo. Isso já aconteceu, na verdade. Exatamente. Durante o cessar-fogo saíram e voltaram a entrar depois de e portanto, exatamente, e continuam com a mesma ameaça. Portanto, ele está nesta situação. Por outro lado, a pressão da comunidade internacional é enorme, a pressão interna é enorme. Eu só esta semana li 2 artigos na imprensa internacional, na imprensa europeia, assinados por 2 antigos primeiros-ministros de Israel, Ehud Olmert e Ehud Barak, um general com credenciais imensas no exército israelita, que são duríssimos contra a política que está a ser seguida nesta guerra e que dizem uma coisa que é terrível, e que é: esta guerra não tem neste momento objetivos, não tem um fim à vista, é uma guerra sem fim, é uma guerra sem objetivos, é, portanto, do ponto de vista de Israel, uma guerra que perdeu sentido. O próprio general que chefia as forças de defesa de Israel, que foi nomeado recentemente pelo próprio primeiro-ministro, diz que é mais importante os reféns e a ajuda humanitária neste momento do que eliminar o Hamas,
que a guerra também provou, é extremamente difícil de eliminar, ao contrário do que pensava a estratégia inicial de Netanyahu. Portanto, eu creio que Israel está numa situação extremamente difícil, que Netanyahu está a empurrar um país que tinha a solidariedade das democracias e do mundo em geral para um beco sem saída, que o está a transformar, por causa de Gaza, num estado quase pária, e que isso é uma ameaça tremenda, não apenas para Gaza, para os palestinianos, que estão, como o Carlos dizia, entre um grupo terrorista e um primeiro-ministro sem moral e sem medida, é para o próprio Estado de Israel uma situação extraordinariamente precária, talvez a mais precária, apesar da sua força, que ele enfrenta nas últimas décadas. Carlos, o jornal Haaretz noticiava aqui há uns dias que Israel terá avisado os ministros dos negócios estrangeiros de França e do Reino Unido que um eventual reconhecimento internacional da Palestina enquanto Estado seria respondido com a anexação israelita de mais territórios na Cisjordânia. Pergunto se existe algum futuro nesta solução ou se esta guerra tem demonstrado que ela é cada vez mais uma miragem. Solução de dois Estados. Sim, quer dizer, falar de uma solução de dois Estados é um ritual diplomático, mas não tem muito sentido neste momento. É mais importante a posição dos dois antigos primeiros-ministros israelitas, um de esquerda e outro de direita, que denunciam o primeiro-ministro e que dizem que o exército israelita está a cometer crimes de guerra. Exatamente. São eles que dizem crimes de guerra. Isso significa que Netanyahu está a destruir o exército israelita, está a obrigar recrutas, soldados, a cometer crimes de guerra. Isso é uma forma de minar moralmente as Forças Armadas de Israel e de pôr em causa a segurança nacional de Israel. As grandes manobras diplomáticas estão em curso. Há uma conferência organizada pela França e pela Arábia Saudita marcada para o próximo mês, cujo tema é esse. Não é impossível que a França e a Grã-Bretanha se aproximam. Eu encontrei uma fórmula intermédia para dar mais um passo no sentido do reconhecimento da soberania de uma autoridade palestiniana. Nem os Estados Unidos nem a Alemanha estão preparados para fazer isso. Há vários países europeus que vão nesse sentido, não é? Os países alinhados com as posições árabes, a começar pela Espanha, em parte a França, estão obviamente sempre na véspera de cometer esse ato diplomático, mas isso não resolve nada. Mais importante, aliás, nesse processo é saber se consegue reinstalar a questão palestiniana no processo de normalização das relações entre Israel e a Arábia Saudita. Perante o isolamento de Israel e o isolamento do Irão, a Arábia Saudita passou a ser uma referência diplomática incontornável na balança do Médio Oriente. É uma situação nova. Vamos ver se efetivamente os sauditas já conseguiram fazer o seu acordo com os Estados Unidos. É verdade que lhes deve ter sido caro, mas os seus objetivos eram muito importantes na reforma, na modernização industrial da Arábia Saudita. Tudo isso está aparentemente adquirido ou em marcha. Falta a parte diplomática, e há uma expectativa forte. O alinhamento da França com as posições da Arábia Saudita não seria possível há um ano. Hoje em dia
é considerado por toda a gente como perfeitamente Normal. não apenas normal, com alguma expectativa positiva. Teresa, a União Europeia anunciou o lançamento de um processo de revisão do acordo de associação com Israel. Há vários Estados-membros, nomeadamente Espanha, que pedem um embargo à venda de armas ao país, pedem sanções. Eu pedi-lhe se quer um comentário sobre a resposta europeia a esta guerra, se tem sido adequada, tardia, suficiente, insuficiente? Tardia certamente, mas há agora claramente uma viragem, mas é preciso partir da realidade para a Europa, para alguns países europeus, em primeiro lugar para a Alemanha, mas para muitos outros países europeus que foram naturalmente cúmplices do Holocausto, uma posição unida em relação a Israel, que penaliza Israel, é sempre uma dificuldade. Não vale a pena dizermos que a afronta moral do que se passa em Gaza é mais importante que tudo, porque não é. Esta é a realidade de onde parte a Europa e não podemos pura e simplesmente pô-la de lado e dizer que não existe, porque ela existe e porque há razões para que ela exista, não existe por acaso. Só para se ter uma ideia, a Alemanha tem a defesa do Estado de Israel, como razão de Estado da República Federal da Alemanha. Não é uma questão externa para a Alemanha, é uma questão interna. Isto diz bem da dificuldade que a Europa tem para conciliar uma posição neste momento, além das posições mais radicais que tem assumido o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez. Há já 17 países, alguns deles como a Holanda, que também são os Países Baixos, que também são aliados tradicionais muito fortes de Israel, que pedem a suspensão do acordo de associação com Israel. É um acordo importante sob o ponto de vista económico. Há uma troca comercial e de investimento e tecnológica imensa entre os dois blocos, apesar de Israel ser um país pequeno, é um país científico e tecnologicamente muito avançado e tem uma relação muito forte. A Europa é o primeiro parceiro comercial de Israel. Há aqui, de alguma maneira, uma forma de pressionar Israel com a suspensão do acordo de associação. Mesmo assim, há divisões neste momento entre os Estados-membros, uns querem uma suspensão geral, outros querem uma suspensão pontual dirigida a este ou àquele setor. Ainda não há um entendimento. Essa suspensão teria de ser aprovada pelos 27 Estados-membros. Há uma evolução da posição da Alemanha. Foi citado em todos os jornais que o chanceler Merz disse que o que se estava a passar nesta guerra em Gaza estava a ultrapassar aquilo que seria justificável e aceitável para a defesa do Estado de Israel. Isto, do ponto de vista do chanceler alemão, é naturalmente importante, mas eu concluiria com uma ideia que já foi referida pelo Carlos. A Europa tem aqui muito pouca leverage, como é a capacidade de pressão sobre o Estado de Israel, porque está dividida por causa do Holocausto, porque tem poucos instrumentos de pressão que façam mesmo Netanyahu ceder. Aqui, mais uma vez, como na Ucrânia, há aqui um paralelismo dramático. Os Estados Unidos são o fator decisivo. Só os Estados Unidos têm força
para torcer o braço a Putin ou para torcer o braço a Netanyahu. E a questão que nós enfrentamos neste momento é que o presidente americano tem muito pouco interesse em torcer o braço a Putin, já sabemos, vemos isso todos os dias, apesar dos tweets que ele vai escrevendo no Truth Social e de alguma fanfarronice que vai exprimindo, e em relação ao Médio Oriente, a sua preocupação, como se viu com o recentíssimo périplo no Médio Oriente, nos Emiratos, nas monarquias do Golfo, na Arábia Saudita, que o Carlos também já referiu, tiveram um objetivo que passou muito pouco pela pacificação da guerra entre Israel e o Hamas, passou muito pelos negócios, que é verdadeiramente a única coisa que o move. O presidente dos Estados Unidos, o presidente Trump, gosta de torcer o braço aos seus aliados, como sabe Zelensky e como sabe também Netanyahu, porque se efetivamente se confirmar, e tudo indica que se confirma, que Israel não está autorizado a fazer o seu ataque contra as instalações nucleares, isso é torcer o braço. É torcer o braço. A Netanyahu, onde dói. Onde dói, porque aparentemente ele não é sensível ao isolamento nem às condenações internacionais. Mas é nessa matéria... Netanyahu e Trump têm aqui uma interpretação oposta da atual fraqueza do Irão. Netanyahu considera que, como está fraco, é a melhor maneira de destruir o sistema, o programa nuclear. Trump diz, como está fraco, é a melhor maneira de negociar. Portanto, há aqui uma contradição. Havendo uma contradição, é provável que Trump torça o braço. Mas há um enorme... Ao seu aliado, como é o padrão. Exato, como é o padrão. Mas há um enorme se, porque se Trump considerar que isso que pode travar Netanyahu desse ataque, mas manifestar muito pouco interesse com o que está a passar em Gaza, a questão do Gaza continua em cima da mesa. Ele não tem interesse em Gaza, não vale a pena sequer pensar nisso. Muito bem, vamos então ao nosso segundo tema. A União Europeia aprovou o regulamento do novo instrumento financeiro de 150 mil milhões de euros para investimentos no setor da defesa. Para acederem aos empréstimos do SAFE, que é o nome deste novo instrumento, os Estados-membros vão ter de formar consórcios, garantir que 65% do valor dos contratos vai para a produção europeia. A presidência polaca do Conselho da UE diz que o SAFE vai financiar investimentos urgentes e de grande escala na base tecnológica e industrial de defesa europeia, com o objetivo de aumentar a capacidade de produção, garantindo que o equipamento de defesa esteja disponível quando necessário e colmatar as lacunas existentes em termos de capacidades. O que eu pergunto, Carlos, a chave aqui parece-me que está no quando necessário, porque tanto o Carlos como a Teresa têm dito aqui várias vezes que a Europa está muito atrasada neste capítulo, tendo em conta as ameaças que enfrenta. Está atrasada porque a Europa, os dirigentes europeus, os principais responsáveis europeus, ainda não compreenderam que estão em guerra. Os ucranianos já perceberam que estão em guerra, os países da Europa do Norte já perceberam que estão em guerra. Aparentemente a Alemanha começa a perceber que está em guerra. Aqui está neste programa, que tem aliás a marca do Presidente do Conselho Europeu, um passo muito importante para financiar a reconstrução da indústria de defesa europeia, à escala europeia. Os passos que foram dados também a semana passada para integrar a Grã-Bretanha e garantir o seu acesso aos programas europeus no domínio da defesa e da segurança é um passo importante. A Noruega faz parte deste programa. O Japão acaba de anunciar que os seus programas de industrialização, de produção de armamentos vão ser abertos também aos europeus e não apenas aos norte-americanos. Portanto, pouco a pouco, passo a passo, em grande parte graças ao presidente Putin e também graças ao presidente Trump, há uma nova consciência
de que esta é a prioridade e a urgência. E isso vai se confirmar em junho, quando o conjunto dos países europeus aprovar os 5% de gastos com a defesa na cimeira da NATO. Este programa, o SAFE, antecipa, prepara esse passo crucial no domínio da capacidade de financiamento, dos créditos europeus, que aliás excedem muito os 150 mil milhões de euros. O total vai até aos 800 mil milhões de dólares, o que é considerável. O que falta, além da consciência, sobretudo na Europa do Sul, de que estamos em guerra, é o Pentágono. Falta-nos quem diga o que é preciso fazer, não é? Porque a Comissão Europeia tem capacidade para organizar estes programas de financiamento, sabe organizar a reconstrução da indústria de defesa, mas para fazer o quê? O quê? Que armamentos é que são necessários para responder às ameaças? Nós podemos ter a consciência, podemos ter os financiamentos, podemos ter até também a vontade política, com este novo diretório que se está a construir entre a Alemanha, a Grã-Bretanha e a França, mas falta-nos quem diga às indústrias de defesa o que é que elas devem fazer. E aí a Comissão Europeia não é o Pentágono, nem vai ser o Pentágono. É preciso inventar essa capacidade de racionalização e de definição da grande estratégia concertada entre as três principais potências europeias para avançar no bom sentido. Teresa, eu pedi-lhe um comentário a este novo instrumento e perguntava se o facto do chanceler alemão ter confirmado que já tinha sido dada autorização do uso ucraniano de armas de longo alcance alemãs contra alvos dentro da Federação Russa, se é mais um sinal desta mudança de tom da Alemanha sobre a guerra da Ucrânia? Primeiro, só duas notas a acrescentar ao que o Carlos disse sobre o SAFE, são indicativas também de algumas dificuldades, alguns obstáculos que ainda não foram removidos. O primeiro, na assinatura do novo acordo de comércio e de segurança e defesa entre a União Europeia e o Reino Unido no dia 19 de maio em Londres. O acordo é um ponto de partida, naturalmente, não é um ponto de chegada, precisa agora de imensos desenvolvimentos e a matéria de defesa, apesar de considerar de ser um acordo de segurança e defesa entre o Reino Unido e a União Europeia, a questão do acesso do Reino Unido aos fundos para a defesa europeia, como o SAFE, para a indústria europeia, não ficou totalmente resolvida. O SAFE não está adquirido. Não está adquirido e Ursula von der Leyen prometeu resolver o assunto em poucas semanas, foi a expressão dela. Portanto, não está resolvido. E por que é que não está resolvido? Por causa dos obstáculos que a França tem levantado. Há uma concorrência, uma competição grande entre a indústria militar do Reino Unido e a indústria militar francesa. São, digamos, as duas indústrias militares, conjuntamente com a Alemanha, mais poderosas no quadro da União. A França tem esta reação protecionista, como tem em relação à CAP, por exemplo. É quase a mesma coisa que eu quero este mercado da União Europeia para desenvolver a minha própria indústria, mesmo nas condições do SAFE, que obrigam uma cooperação dos projetos entre vários países. Não quero um concorrente poderoso a fazer-me sombra no quadro da União Europeia, e o SAFE diz
diz que estes projetos têm de ter 65% de participação da indústria da União Europeia. O segundo ponto, voltando ao Pentágono, é que Washington vem para a Cimeira da NATO do próximo mês com só dois objetivos específicos. O primeiro é os 5%, já o Carlos mencionou. O segundo é que o rearmamento da Europa seja aberto à indústria militar americana. E aqui a Europa ainda não resolveu o problema. Temos estes dois obstáculos ainda a vencer. Há divisões na União Europeia. Eu já ouvi líderes dos países bálticos, por exemplo, defenderem que se deve abrir a indústria europeia à indústria americana, porque isso é um fator positivo de desenvolvimento, de competição, de progressão, mas há a França e outros países que não acham que isso seja conveniente pelas razões que eu já disse. Em relação à tua questão concreta, Merz tem feito um esforço para mostrar que o apoio à Ucrânia mudou em relação ao seu antecessor, ao Scholz. Como nós sabemos, Olaf Scholz, para aceitar o envio de material militar cada vez mais evoluído e avançado para a Ucrânia, estava sempre à espera que os americanos fizessem isso primeiro para se proteger e para se justificar perante a opinião pública alemã. Merz tem outra abordagem diferente, quer mostrar que não tem limites como tinha o seu antecessor. A França e a Inglaterra já autorizam os seus mísseis de longo alcance a atingir livremente, sem limites, o território russo. A Alemanha também o faz agora, pelo menos o verbaliza agora. Mesmo assim, há ainda dúvidas no seio da coligação e numa posição definitiva, concreta, sobre o envio rápido dos Tauros, dos celebérrimos mísseis Tauros alemães para a Ucrânia. Espera-se que vão, porque os mísseis Tauros, segundo eu percebi, não que eu perceba de tecnologia militar, mas ouvi militares a explicar em debates europeus, tem um processo de detecção do alvo que lhes permite atingi-lo sem o apoio do GPS, nem de coordenadas que são dependentes muitas vezes de circunstâncias especiais. É de facto um míssil com uma enormíssima capacidade técnica que daria muito jeito aos ucranianos, mas Merz disse uma coisa que pareceu sensata e que me parece sensata, é que não vai anunciar, como acontecia até agora e como acontece com os outros países, tintim por tintim, todo o material que envia para a Ucrânia, porque isso dá vantagem à Rússia e não dá vantagem à Ucrânia. Muito bem, para finalizar a nossa conversa, vamos olhar rapidamente para a última cimeira da ASEAN, Associação de Nações do Sudeste Asiático, que realizou-se na segunda e na terça-feira na Malásia. Para além do encontro entre os líderes dos 10 membros da organização, houve uma reunião a 3, que incluiu a China e os países do Conselho da Cooperação do Golfo. Os Estados Unidos têm boas relações económicas e até securitárias com vários países da ASEAN, mas a verdade é que, olhando para aquela tabela das tarifas apresentada pelo Presidente Trump em abril, pelo menos 6 deles podem vir a ser alvo de tarifas muito elevadas dos Estados Unidos. O que eu pergunto ao Carlos é se, tendo isso em consideração e olhando para a presença chinesa nesta cimeira, em que é que isto beneficia a estratégia dos Estados Unidos de contenção da China na sua vizinhança? Os países da Ásia, ao contrário da União Europeia,
não têm uma integração tão intensa, tão densa, que lhes permita ter uma posição comum para negociar com os Estados Unidos, e desse ponto de vista a ansiedade é maior ainda no caso dos países da Associação das Nações do Sudeste Asiático do caso da União Europeia. E a maior parte dos países da Ásia, não todos, mas a maior parte dos países da Ásia, designadamente a Indonésia, a Tailândia, mesmo o Vietnã, têm uma posição em que dependem securitariamente dos Estados Unidos e economicamente da China. E fazer esta balança é, todos os dias, mais difícil. A ASEAN é uma instituição extremamente interessante. Tal como a União Europeia consegue incluir todos os Estados da sua região. Timor-Leste vai entrar aparentemente em outubro deste ano como membro pleno da ASEAN e completar esse processo. É uma instituição multilateral, não é? Que tem relações especiais com outras organizações multilaterais, a União Europeia, desde logo, mas também o grupo do Golfo Pérsico, a Comissão de Coordenação dos países do Golfo Pérsico, a Arábia Saudita, os Emirados, o Bahrein, o Kuwait e por aí fora. E tem uma cimeira, tem cimeiras bilaterais com essas instituições multilaterais, e este ano, além da cimeira bilateral entre a ASEAN e o GCC, há uma primeira cimeira entre a China, a ASEAN e o GCC. Isso é muito importante do ponto de vista da China, porque a China quer competir com os Estados Unidos no domínio das instituições multilaterais. Até porque esta cimeira se realiza poucas semanas depois de Donald Trump ter estado precisamente na Arábia Saudita e em alguns dos países dessa organização, não é? Exatamente. A China quer competir com os Estados Unidos no domínio das instituições multilaterais, ironicamente, porque quem inventou as instituições multilaterais não foi certamente o Império Chinês nem a República Popular da China. Foram os Estados Unidos. Foram muito mais os europeus e os Estados Unidos, como é evidente, mas quer competir nesse domínio e, como estava a dizer o António, quer também contrapor-se aos Estados Unidos no Golfo Pérsico e com a Arábia Saudita. E a Arábia Saudita, por sua vez, um pouco como a Índia, está a tentar fazer a balança dos extremos, isto é, conseguir sobreviver na competição entre os Estados Unidos e a China, com um certo sucesso do ponto de vista da Arábia Saudita, uma vez que arrastou a China para este domínio. A vantagem da China neste domínio em relação aos Estados Unidos é a sua disponibilidade para trabalhar com instituições multilaterais, mesmo que isso seja apenas um gesto simbólico. Os gestos simbólicos também contam na política internacional. Muito bem, meus caros, já não temos tempo para mais. Muito obrigado aos dois pelos vossos comentários, pela companhia. Obrigado também sempre a quem nos ouve. Subscrevam, avaliem, deixem o vosso comentário a este episódio do podcast Diplomatas, e nós voltamos para a próxima semana com mais um episódio. Até lá. O podcast Diplomatas é uma parceria Público-IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido. Isto não é um anúncio, é um agradecimento público. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigado. E estes são só os primeiros 7 de 51.300 obrigados. Não vamos forçar ninguém a ouvir todos, mas não podíamos deixar de agradecer aos nossos assinantes por fazerem do Público o jornal líder em assinaturas digitais. Muito obrigado pela confiança e por valorizarem a informação de excelência. Obrigada por nos escolher. Estamos aqui por si e consigo.